Bem-vindo a mais um Clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de receber para o Clipe do Gutenberg o executivo Carlos Duílio Braga. O Carlos Duílio é formado em engenharia, ele tem um MBA pela Fundação Dom Cabral e também tem duas especializações, uma em administração pela Kellogg dos Estados Unidos e uma outra pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O Duílio, ao longo de sua vida profissional, atuou em empresas como a Conter, a Carbocloro, a Ultragás e a Shell, onde desenvolveu, inclusive, um trabalho em nível internacional. Ele ocupou várias posições nessas empresas: diretor de planejamento e administração, gerente de desenvolvimento e gerente de planejamento e gestão. Portanto, é um grande prazer tê-lo aqui pela segunda vez. Bem-vindo, Carlos Duílio. Obrigado, Gutenberg. É um prazer estar aqui com você novamente e é um prazer falar com a sua audiência. Prazer é todo nosso, então. Duílio, hoje eu quero lhe fazer duas perguntas específicas. Como vocês sabem, o Brasil vive um momento extremamente difícil. O governo não tem credibilidade. Estamos com inflação altíssima, os nossos juros são exorbitantes, o desemprego bate à porta de cada cidadão brasileiro, entre outras questões que ameaçam o nosso futuro a curto prazo. Nessas condições, eu gostaria de saber de você o seguinte: qual é, na sua opinião e visão, o maior desafio hoje posto ao empresário brasileiro? Bom, Gutenberg, além dessas questões que você acabou de colocar, eu acrescentaria ainda, o país tem passado por uma desindustrialização muito forte, né? São empresas que estão deixando o país, o setor de alumínio falando que não vai mais produzir no Brasil, vai produzir fora, a indústria química, a todo momento a gente vê fábricas sendo fechadas, enfim, é um momento muito difícil. E isso é definitivamente em função da perda de competitividade, né? Saiu uma pesquisa recentemente em que os Estados Unidos produz 67 dólares por hora trabalhada. A Alemanha produz 57 dólares por hora trabalhada. O Brasil produz 10 dólares por hora trabalhada. Quer dizer, a nossa competitividade é anos-luz atrás dessas pessoas, desses países, né? Então, a gente está vivenciando esse processo de perda de competitividade. E acho que o grande desafio e a razão dessa perda de competitividade, nós estamos falando que é em função da tecnologia, da inovação. Eu acho que o grande desafio do empresariado brasileiro hoje é saber como ele vai tratar essa questão da inovação, né? A gente estava acostumado a tratar a inovação para recuperar e até para manter a competitividade. Só que hoje a gente vê o seguinte: além de você ter a competitividade para recuperar e manter a competitividade, a inovação você usa para recuperar e para manter a competitividade, você tem a inovação para mudar você de patamar. Existe uma ruptura entre o que era antes e o que é agora com a inovação. E essa inovação, ela está atacando em todos os segmentos e principalmente em todas as áreas das empresas. Se você olhar na questão financeira, você tem e-social chegando, você tem conectividade das empresas, você tem os SPEDs que vem, que tudo isso, nota fiscal eletrônica, tudo isso demandando mudanças profundas na estrutura da área financeira. Se você pensar na questão de cliente, você tem o Big Data, você tem novas metodologias de gestão, como o Open Innovation, como o Design Thinking, você tem eu já falei, a conectividade entre a experimentação dos clientes, do seu produto. Tudo isso são inovações que estão chegando e que a gente tem que aproveitar. Se você passar, então, para o processo, para o chão de fábrica, nós estamos falando de novos materiais, nós estamos falando das impressoras 3D, que isso vai revolucionar muito o processo de fabricação, né? Na China, hoje, a gente já tem impressora 3D fazendo casas, né? E aqui no Brasil ainda a gente é o pedreirinho lá, coitado, né?
E fechando isso, né, a influência da tecnologia nas pessoas, no comportamento, essas redes sociais, estão influenciando na maneira do chefe se relacionar com o seu funcionário. Né? O setor de RH ele vai ser muito demandado em função dessas mudanças. Você tem, por exemplo, um site que chama Glassdoor, que lá as pessoas disponibilizam o seu salário, disponibilizam avaliações do seu chefe. Então a pessoa, quando ela vai entrar numa empresa, hoje eles já estão consultando esses sites para saber, pô, se essa empresa é legal de se trabalhar ou não. E o desafio nosso vai ser como aproveitar esses movimentos para as empresas se desenvolverem. E tem um outro ponto que é um outro desafio muito grande, que são as pessoas. Né? Como que as organizações vão preparar as pessoas para esse novo movimento. Né? Hoje não tem mais vaca sagrada. Quer dizer, todo mundo está passando por transformação, né? A realidade é a transformação. Não tem espaço mais para aquele funcionário acomodado. Os feudos vão ter que ser quebrados dentro das organizações. Os funcionários, a liderança, ela vai ter que ser preparada, né, para abordar essas questões, essa geração Y. Nós temos que saber qual o desafio que nós vamos dar para essa turma. Né? Então, eu acho que o grande desafio do empresariado hoje, ele se resume ao seguinte: como ele vai abordar essa questão da inovação, como ele vai preparar as pessoas, e isso, para ele fazer essas questões, ele vai ter que ter gente especializada nisso. Né? Porque você vai ter que promover uma série de discussões, ou discussões estruturadas dentro da empresa, porque senão você vai começar a atirar para todos os lados e não vai sair do lugar, só vai fazer poeira. É isso mesmo. É isso mesmo. Ao ouvir a resposta do Luiz, eu me lembrei que, algum tempo atrás, eu recebi de presente do grupo Norberto Odebrecht a coletânea de 3 livros, ou constituída por 3 livros. Esses 3 livros expressavam os conceitos e estratégias filosóficas do engenheiro Norberto Odebrecht. E em 1983, ele já definia com clareza, dizia que o homem, o engenheiro, o empresário que não tivesse preparo, ele não sobreviveria. Depois ele fala com grande insistência na importância da inovação. Ele fala na importância de que cada empregado, cada colaborador deveria vestir a camisa do próprio empresário. Isso é, ele deveria se tornar um empresário dentro da empresa. E ele fala também da importância do investimento, do desenvolvimento das pessoas. Portanto, essas palavras do Duílio, Carlos Duílio, elas, de verdade, representam a repetição daquilo que nós temos falado a respeito do Brasil durante muito tempo. O Brasil precisa investir em educação, o Brasil precisa investir na sua inovação, precisa, na verdade, modernizar o seu parque industrial a fim de se tornar uma nação competitiva. Muito bem. Diante desse desafio sobre o qual você se referiu, Duílio, eu quero saber de você o seguinte: quem é a pessoa, ou quais são as pessoas mais indicadas para conduzir essa revolução no seio das empresas brasileiras? Gutenberg, a pessoa, ou o grupo de pessoas que vai fazer esse trabalho, ela tem que ter um perfil generalista. Por quê? Porque ela vai ter que circular por todas as áreas da empresa. Então ela vai ter que entender de finanças, de marketing, de RH, de operação. Ela tem que circular muito bem dentro da organização. Porque ela vai ter que discutir com os executivos quais são os problemas, vai ter que estimulá-los a olhar para fora do muro da empresa para ver o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências, o que está acontecendo. Né? Então ela tem que ter esse conhecimento generalista. Ela tem que ser um especialista em gestão, um especialista em governança, porque hoje a gente está vendo que a cada dia que passa a governança corporativa está sendo mais demandada, está sendo mais exigida.
seja para você para você obter um financiamento, seja para você discutir com o seu acionista, seja para você vender a sua empresa, enfim, cada vez mais a gestão está sendo mais demandada. Ele tem que ter uma habilidade muito boa, ele tem que ter um relacionamento interpessoal muito bom, porque ele vai enfrentar muitos desafios no decorrer desse processo, porque ele vai ter que convencer, chamar as pessoas, sair da sua zona de conforto para enxergar essas oportunidades, né? Então ele tem que ter um relacionamento interpessoal muito bom, ele tem que ter um poder de comunicação muito bom, ele tem que ter um trânsito em todos os níveis da organização. A gente sabe que as boas ideias vêm de todo mundo, né? Não é privilégio do gerente, do diretor, do presidente. A gente está cansado de ver exemplos de empresas em que as ideias vêm do chão de fábrica. Com certeza. Né? Então ele tem que ter essa habilidade de comunicação para conversar com todas essas pessoas. E também, Gutenberg, ele tem que ter a habilidade de inspirar as pessoas. Ele não pode ser aquele executivo que fica só na sala dele, no ar-condicionado, tranquilo. Ele tem que ir para o chão de fábrica, ele tem que sair com as pessoas, ele tem que entender do negócio, ele tem que, na verdade, ele tem que entender de negócio, não é do negócio somente. Né? Essa é a diferença. É diferente. Ele tem que, além dele entender do negócio, ele tem que entender de negócio. Então esse eu acho que é o perfil dessa pessoa, quer dizer, é um generalista que tenha um excelente interpessoal, que tenha um background de ter passado por várias empresas, que tenha entendido o mecanismo de mercado e que consiga se relacionar com todos os níveis das organizações. Novamente, Duílio, essas suas opiniões coincidem com a de um grande cientista judeu por nome Albert Einstein. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas se não leu, eu gostaria de sugerir, principalmente para vocês que nos veem, um livro Como Einstein Via o Mundo. Porque nele ele dá grande ênfase ao estudo das humanidades, que é a política, é a filosofia e é a história. E são coisas que nós, executivos, temos esquecido. Nós não nos atemos mais a essas questões. Em geral, nós insistimos em permanecer com os olhos no computador, nos números, e nós esquecemos que o conhecimento generalizado, a cultura geral, é que vai fomentar a inovação. Caso contrário, você vai se tornar um especialista preso, consequentemente, sem agregar grande valor a uma organização. É fundamental esse aspecto de você inspirar as pessoas pela paixão que você cultiva pelo seu trabalho, né? A comunicação, essa interface com os vários departamentos, todas são questões de grande importância para você que nos ouve e que pode até, por alguma razão ou outra, subestimar. Não subestime. A cultura é importante para o executivo. E como eu sempre digo, não apenas nos meus artigos, mas também nos meus programas, eu não tenho muito respeito por um executivo que não estuda, que não lê, que não pesquisa e que também não se movimenta. Não é? É verdade. A gente tem visto exemplos de como essa transformação está afetando. Dois que estão na moda, estão na mídia aí, que é o Uber, né? Que é uma nova plataforma que está revolucionando o sistema de transporte de pessoas, principalmente os taxistas. O outro é o Airbnb, quer dizer, que em menos de 10 anos tem mais aposentos para serem locados do que a rede Hilton de hotéis, que tem quase 100 anos de tradição. Quer dizer, dois segmentos que aparentemente estavam tranquilos, sossegados, e hoje já tiveram essa revolução. Um outro exemplo que eu cito, que eu acho bastante interessante, é da GE. A GE, a parte de turbinas, ela tinha sua fonte de receita na venda de turbinas e na manutenção. Hoje, em função do Big Data, ela está criando uma nova fonte de receita, baseado no valor agregado que esses dados que ela captura durante o funcionamento da turbina, ela captura esses dados, trabalha e gera melhorias. Em função dessas melhorias, ela vai vender esse serviço para
os seus clientes. Uhum. Então, quer dizer, é um segmento que você fala, poxa, a GE Turbinas tem lá o seu segmento de mercado, tranquilo, trabalha no nicho, tranquilo. De repente vem uma nova tecnologia que vai revolucionar, que vai agregar muito mais coisas, muito mais valor àquilo que ela produz. E isso serve para todo mundo. E isso aí você consegue de que forma? Se você tirar o seu executivo da zona de conforto, se você estimulá-lo, né, estimulá-lo a aprender, a estudar, a olhar o que está acontecendo aí fora, você tem que instigá-lo, né, desafiá-lo a todo momento, para que ele te entregue cada vez mais resultados. É isso mesmo. E tudo isso começa com uma educação sólida. Sem dúvida. Hoje eu estava lendo no jornal, eu fiquei muito triste. Apenas 4 estados da Federação Brasileira têm um plano de educação. O resto não tem plano nenhum. Imagina qual é o futuro de um país desse em termos de competitividade. Isso é, nós não estamos preparando os indivíduos para o mercado, muito pelo contrário. Nós estamos alijando porque eles vão perder os empregos para essas outras empresas que têm maior capacidade humana. Não é? Muito bem, eu quero agradecer a você, Duílio, pela sua participação, quero parabenizá-lo pelas suas respostas e eu espero que nós, com essas entrevistas, estejamos ajudando você que está do outro lado aí da sua telinha. Como eu sempre digo, este nosso clipe, ele procura apresentar para o mercado aqueles executivos que estão assessorados ou que são assessorados pela Gutenberg Consultores em seus programas ou projetos de transição de carreira. E se você tiver necessidade de um indivíduo com a competência, com o preparo, com a experiência, com a reputação do Carlos Duílio, eu apreciaria que você me procurasse ou procurasse o próprio Duílio no LinkedIn. Ele está sempre presente no LinkedIn. Muito bem. Eu agora quero também pedir para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Hoje eu coloquei no meu site um artigo super interessante. O título dele é O Backslider Corporativo. Eu não vou nem dizer para você o que é que significa o termo backslider, de tal forma a criar em você a curiosidade de saber sobre esta palavra. Gostaria também que você me enviasse um e-mail, me parabenizando pelo trabalho, me criticando, dando sugestões. Em outras palavras, eu preciso que você me ajude a me tornar um consultor melhor, mais preparado, mais culto e também com maior compreensão da natureza humana. Mais uma vez, obrigado a você, Duílio, obrigado a você pela sua paciência ao nos escutar e eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!